noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá começar a trabalhar, então, o nosso tema de hoje, que é a chamada teoria da conduta e teoria da culpabilidade. Antes de mais nada, o que é importante a gente mencionar aqui? Que parte desse estudo ele é composto da leitura dos artigos 13 ao 31 do Código Penal. Ali é a chamada teoria do crime e todo o conteúdo que a gente precisa de saber em direito penal, ele vai estar majoritariamente nessa parte do 13 ao 31. Do primeiro ao 12, importante, muito importante, a chamada teoria da norma. Mas ali, o conteúdo, ele é menos denso, ele é mais fácil de compreensão. Depois a gente tem do 32 ao 120, que é a parte de teoria da pena, onde o mais difícil mesmo é saber a teoria da pena, que é uma parte mais dogmática, que a gente não consegue vislumbrar somente na leitura dos dispositivos. E do 121 em diante, a gente vai ter a parte especial do CP. Então, qual que é o pedido que a gente faz aqui? Para vocês que vão fazer o exame oral, para quem vai fazer o concurso novamente, ou outros concursos, se você quiser efetivamente saber direito penal, você tem que focar, tem que verticalizar na chamada teoria do crime, que é desse artigo 13 ao 31. E a gente começa a ver a partir de agora. Vou colocar na tela aqui, para a gente começar a trabalhar esse conteúdo. Pessoal, vamos ver se vai habilitar aqui. A tela tá preta, né? A tela tá preta, né? Então deixa eu tirar aqui, ó. Então, deixa eu fechar esse negócio e reabrir aqui. Pessoal, eu vou abrir aqui a lousa para a gente poder desenhar essa parte de teoria do crime. A gente vai perceber que não é tão difícil assim como a gente imagina, mas tem um raciocínio, por incrível que pareça, tem um raciocínio lógico aqui que vai nos ajudar a concatenar esse conteúdo. Outra informação importante também, a gente postou na plataforma de vocês um novo material, alguns já tiveram acesso anteriormente a ele, que era um quadro esquemático sobre a teoria do crime, a gente nominou de conceito analítico de crime, né? Teoria analítica de crime. E aí eu vou pedir para que os senhores e senhoras deem uma olhada depois lá na plataforma, já está postado lá. Agora é começar a habilitar a galera uma a uma que tem que sair da tela, né? Vamos esperar um prazo de carência aí, se o pessoal não aparecer, a gente interrompe. Ô, Júlio, você fechou, já fechou o áudio já. Galera, tá dando algum problema aqui nessa lousa. Então, eu já vou abrir o outro material aqui que a gente tem também em condições para poder facilitar. Jean, você tá secando o negócio aqui, cara. Só porque eu falei para você isso aqui, você já... Boa. Beleza. Vamos lá, tá abrindo. Não tá da maneira que a gente queria, não, mas vamos tentar aqui. Pessoal, antes de mais nada, é importante a gente conceituar o que seria essas teorias da conduta. A gente menciona, conforme o desenvolvimento do princípio da legalidade, o marco histórico que a gente tem no direito, não só no direito penal, mas no direito administrativo, constitucional, foi aquele momento de transição dos estados antigos, dos estados totalitários, dos estados monarcas, para os estados modernos, que também são chamados de estados liberais. E qual que foi o período histórico em que isso ocorreu? Foi justamente aquele momento ali da chamada Revolução Francesa, onde a gente teve a queda da Bastilha e tivemos ali 3 constituições que são amplamente reconhecidas como marco histórico desse movimento, que é a Constituição Inglesa, a Constituição Francesa e a Constituição Americana. Naquele momento, o direito por si só, ele não era uma ciência. Para ele se tornar uma ciência, até por isso ele se conversava muito com os estudiosos da criminologia, né, que hoje a gente tem o Lombroso a título de exemplo, porque eram estudos que se faziam, mas eles não eram normatizados, eles não eram vistos como ciência. E aí veio o próprio princípio da legalidade, que foi desenvolvido por Feuerbach, que trouxe esse norte de cientificidade ao direito. E justamente nesse período histórico, nós tínhamos ali alguns doutrinadores que se dispunham a estudar esse tema e que, de alguma maneira, colaboraram muito para o que a gente tem hoje, principalmente quando a gente consegue vislumbrar a chamada teoria finalista da conduta. Vamos lá. Vou tentar novamente aqui. Se não der, a gente vai da maneira que
tiver disponível. Peço desculpa aí, está falhando o equipamento. Vou tentar novamente. Se não der, pessoal, me desculpem, não foi falta de boa intenção. Vamos ver se vai dar agora, que se pudesse desenhar seria fantástico. Opa, agora eu acho que vai dar. Beleza, pessoal, o que nós temos aqui? Apareceu a tela branca para vocês, hein? Sim ou não? Apareceu. Apareceu? Show de bola. Galera, para a gente começar a entender a chamada teoria da conduta ou a teoria da culpabilidade, eu quero que vocês consigam enxergar como se fosse uma escada. E essa escada aqui, ela vai aumentando, ela vai se desenvolvendo paralelamente ao que a gente tem das chamadas teorias da conduta. A teoria da conduta, ela anda intimamente acompanhada pela teoria da culpabilidade. É isso que eu quero expor para vocês. Então, aqui no primeiro momento, nós temos a chamada teoria clássica. A teoria clássica. Num segundo momento, a gente parte para a chamada teoria neocantista. A letra tá feia pra caramba, né? Quem fizer redação com essa letra aqui tá fudido, hein? E, por fim, a gente chega na chamada teoria finalista, que é a teoria adotada pelo nosso código. Teoria finalista da conduta. Mas todas elas foram desenvolvidas paralelamente com as teorias da culpabilidade. Então, aqui, na teoria clássica, eu vou ter a chamada teoria psicológica. Teoria psicológica da culpabilidade. Aqui na teoria neocantista, eu vou ter a chamada teoria psicológica normativa. E, por fim, na teoria finalista, eu vou ter a chamada teoria normativa pura. Então, essa aqui é a primeira distinção que eu quero que vocês façam aí. Agora, nesse raciocínio, para quem quiser anotar também, quero que vocês consigam compreender que as teorias da culpabilidade e as teorias da conduta, elas vão andar intimamente ligadas. É como se existisse um nexo de causalidade entre elas. Para essas duas, para as teorias da conduta e da culpabilidade, na medida que você progride uma, necessariamente você vai progredir a outra. E é aquilo que a gente fala. É como se fosse um grande cobertor que, ora você cobre aqui a cabeça e descobre os pés, e ora você cobre os pés e descobre a cabeça. Então, é a primeira ideia que eu quero que vocês coloquem aí. Associar as respectivas teorias. Exatamente, Jean, a gente vai falar sobre isso. As teorias da conduta com as teorias da culpabilidade. E isso por quê, pessoal? Porque, vamos lá, aqui a gente vai falar sobre a teoria clássica. A teoria clássica. A teoria clássica adotava o modelo bipartido ou tripartido de crime? Primeira perguntinha, pessoal. Podem abrir o microfone para poder responder. A teoria clássica, que é adotada no Código Penal Militar, a teoria bipartida ou tri? Aí o João respondeu. Tripartido de crime. Exatamente. A teoria tripartida de crime. Logo, então, eu tenho que o crime ele é composto aqui pelo fato típico, ilícito e também culpável. Alex, mas eu já ouvi falar que era a teoria bipartida. Realmente, tem-se esse comentário, a gente vai explicar o porquê aqui. Mas não é um comentário que procede. Pessoal, esse conceito aqui analítico de crime, na sua forma tripartida,
ele é adotado majoritariamente no mundo. A gente tem aqui a teoria bipartida, a teoria quadripartida, mas a teoria tripartida é a teoria que o mundo adota, e não diferentemente aqui no Brasil. O que nós temos aqui de mais relevante para a gente fazer essa construção histórica dos raciocínios? Dentro aqui do fato típico, a gente tem normalmente a conduta. A conduta ela está aqui dentro do fato típico para os clássicos. Só que os clássicos, von Lichtenberg, o que eles traziam? Que, na verdade, a conduta era um movimento corporal que provocava uma modificação no mundo exterior. E ao trazer esse tipo de conceito, eles queriam revelar que, para eles, para os clássicos, mais importante do que a conduta praticada pelo indivíduo era o resultado por ele alcançado. E por que era o resultado por ele alcançado e não necessariamente o porquê que ele quis praticar essa conduta? É justamente porque, nesse momento, dolo e culpa estavam aqui, olha. Dolo e culpa estavam aqui. Alguém está com o microfone aberto? Se puder fechar, por favor, porque dá um eco aqui para mim. E, galerinha, o fato de dolo e culpa estar presente na culpabilidade... Peraí, eu vou até escrever isso aqui, né? Eu coloquei culpável, eu vou corrigir, me desculpem. Vou colocar aqui culpabilidade. Agora que eu percebi aqui o equívoco. Vou colocar aqui culpabilidade. O fato de dolo e culpa estar aqui na culpabilidade, e logo em cima, significa que na teoria clássica, dolo e culpa eram a própria culpabilidade. Eles não eram elementos da culpabilidade, como a gente vai ver mais à frente. Era a própria culpabilidade. E ao se fazer isso, a culpabilidade ela era utilizada como mero justificativa de aplicação da pena. Para se evitar uma responsabilidade penal sem análise de dolo e culpa pertenciam à culpabilidade e eram avaliados nesse momento. Então, fazia-se análise aqui do fato típico, de uma eventual causa de exclusão da ilicitude, que também foi se desenvolvendo com o passar do tempo, mas era na culpabilidade que iria avaliar se o indivíduo ou não, se o indivíduo merecia ou não ser sancionado. E observe bem que dolo e culpa, fazendo parte aqui da culpabilidade, a gente consegue compreender que são elementos psicológicos. Dolo e culpa estão no íntimo do agente, estão aqui dentro. Ninguém consegue saber com exatidão se o João Vitor está agindo doloso ou culposamente. Só a mente dele é capaz de conseguir ter esse discernimento. Portanto, a teoria adotada aqui na culpabilidade era a teoria psicológica. Teoria psicológica. Porque nós só tínhamos aqui elementos psicológicos que eram dolo e culpa. A gente vai e avança. Oi, alguém me perguntou? João. Pode perguntar, professor? Claro. Exatamente por isso aí, com a culpabilidade tendo como espécie dolo e culpa, porque na teoria clássica fica difícil diferenciar o crime tentado do consumado, porque o elemento objetivo do agente está lá na culpabilidade, não está na conduta. É isso? Exatamente, João. A gente conversou até no finalzinho do nosso encontro lá, mais ou menos sobre isso. Foi exatamente. O Código Penal Militar, ele adota a teoria clássica para a conduta. E, consequentemente, vai ser a teoria psicológica. O que isso impacta na prática? Impacta que quando nós formos fazer, nós na condição de militares, os senhores aí na condição de tenente encarregados de PM, por exemplo. Quando a gente for fazer as investigações desse inquérito policial militar, a gente não vai avaliar se a conduta do indivíduo foi praticada dolosa ou culposamente. Consequentemente, a gente não vai também levar em consideração se houve uma tentativa, se o fato foi consumado. Evidentemente que isso são elementos importantes para a eventual decisão do juiz. Mas observe que vai ser o magistrado que vai fazer esse tipo de levantamento quando da avaliação da culpabilidade. Um exemplo que nós temos é o crime de abandono de posto. Lá o tipo penal do abandono de posto, não me recordo agora se é o 68, se alguém puder abrir o CPM aí, mas lá fala o seguinte, que se o militar ele abandonar injustificadamente o posto de serviço dele, ou seja, sem autorização do comando dele, ele já vai ter incorrido em crime militar. Logo,
ele tem que ser recolhido ao batalhão, ele vai ser encarcerado, vai ser retirado o armamento dele, vai ser feito o auto de prisão em flagrante e encaminhado à justiça militar, e aí, posteriormente, não na fase de um eventual inquérito, posteriormente é que vai ser avaliado o dolo e culpa. Por isso é que eles falam, João, que aqui, para a teoria clássica, ela tinha uma falha. Olha só, até deixei anotado para vocês. Era incompatível com os crimes omissivos. E por que era incompatível com os crimes omissivos? Porque a gente não conseguia vislumbrar na conduta do indivíduo, numa eventual omissão dele, dolo e culpa. Também era frágil nos crimes não materiais. E por quê? Porque não era um movimento corporal voluntário que provocava uma modificação no mundo exterior. Então, para provocar essa modificação no mundo exterior, a gente consegue ver isso o quê? Em crimes materiais. Estupro, lesão corporal, homicídio. Crimes que não são materiais, fica muito mais abstrato da gente conseguir comprovar. Então, João, o raciocínio é esse mesmo. Agora, quando a gente avança aqui para a teoria neocantista, a gente começa a ter algumas transformações neocantistas. Por quê? Se antes nós tínhamos ali fato típico novamente, e culpabilidade e culpabilidade. Que letrinha ordinária, hein, pessoal? De novo aqui. Ok. Pessoal, se antes nós tínhamos von Lichtenberg como referência, e os dois foram os principais desenvolvedores dessa teoria tripartida de crime, embora von Lichtenberg até sinalizava que a teoria deveria ser bipartida, aqui a gente tem Frank, Mayer, Mesger, nós temos outros expoentes, e também é importante a gente associar esse nome a essas teorias, porque numa eventual prova, não talvez a nossa aqui, mas numa outra prova talvez pode ser cobrado. O que nós temos aqui? Novamente, dentro do fato típico, a gente permanece com a conduta. A conduta, ela permanece aqui normalmente. Só que, se antes, dolo e culpa estavam aqui em cima, agora eles saem aqui de cima e descem. Agora eles vão se tornar elementos da culpabilidade. Então, ele vai sair aqui de cima, ele não é mais a própria culpabilidade e vai se tornar um elemento da culpabilidade. E junto com ele, a gente tem outros elementos também. Quais elementos que nós temos aqui? A inimputabilidade. Exigibilidade, conduta diversa, né? Opa, isso aí. Inexigibilidade de conduta diversa. Isso aí são os conteúdos normativos da culpabilidade. Isso aí. E qual que é o outro que nós temos aqui? Potencial consciência da ilicitude. Show de bola. Potencial consciência da ilicitude. Pessoal, com relação ao potencial consciência da ilicitude, eu vou pedir para que você, que estiver eventualmente anotando, ou que estiver com seu material aí, que você faça um asterisco, uma marcação nele aqui. Porque a criação aqui da potencial consciência da ilicitude Finalismo. é extremamente importante. Quem falou finalismo aí? É porque tem divergência, salvo engano, que no finalismo fala que lá sim é potencial. Aí no neocantismo, no neoclassicismo, não era potencial com a consciência ainda, era só a consciência. Era a atual consciência. Atual consciência. Exatamente, a atual consciência da ilicitude. Mas a gente vai falar sobre isso, João. Mas Desculpa, pode continuar. Mas pode deixar a potencial consciência da ilicitude anotada aí. E a gente vai falar isso quando nós falarmos de dolo colorido, dolo acromático, tá bom? Pode deixar aí. Então, galerinha, olha só. Dolo e culpa agora são elementos da culpabilidade. Dolo e culpa, nós não falamos que eram elementos psicológicos?
Nós falamos lá atrás que eram elementos psicológicos. Sim. Então, eles permanecem aqui, ó, psicológicos. Ok. Porém, nós temos agora elementos normativos. Então, se a gente tem elementos psicológicos com elementos normativos, a gente está tendo uma junção. A gente vai ter, então, portanto, a teoria psicológico normativo. Conseguiram compreender que houve já uma transição, uma diferença entre a teoria clássica, onde dolo e culpa estava aqui em cima, e, portanto, por serem elementos subjetivos, nós tínhamos a teoria psicológica da culpabilidade. Mas agora, na teoria neoclássica ou neocantista, dolo e culpa saem da culpabilidade, se tornam elementos, e como eles permanecem sendo elementos subjetivos, eles são elementos psicológicos, mas que agora eles estão juntos com elementos normativos. Por isso que a gente vai ter, portanto, a teoria psicológico-normativa da culpabilidade. Ok até aí? Tranquilo? Beleza. Então, se está tranquilo, a gente avança. E a gente chega finalmente aqui na teoria finalista de Wechsel. Teoria finalista de Wechsel. Novamente, vou ter o fato típico, vou ter a ilicitude e vou ter a culpabilidade. Beleza. Qual que foi o grande pulo do gato? Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão fica pitando. Pessoal, qual que foi o grande pulo do gato que nós tivemos aqui? A conduta está aqui, como nas outras três teorias. Belezinha, ok. Só que na teoria clássica, aliás, neoclássica, né, o neocantista, dolo e culpa não estavam aqui? Os elementos psicológicos foram para a conduta. Isso aí, Jean. Jean já está careca de saber, né, Jean? Wechsel fez o seguinte, ele retira dolo e culpa aqui da culpabilidade e vai, tem que pegar o bizu disso aqui agora, ó, e vai transportar para dentro da conduta. Dolo e culpa agora são avaliados ou analisados aqui na conduta. E ao fazer isso, a gente tem uma mudança de eixo. Por quê? Se lá no início, na teoria clássica de von Lix e de Belling, dolo e culpa eram a culpabilidade, portanto, o resultado era mais importante do que a conduta, agora, no finalismo, a gente tem uma inversão. A conduta é mais importante do que o resultado. Por isso é que quando o indivíduo ele pratica uma determinada conduta finalisticamente dirigida, direcionada, e que vai alcançar um resultado jurídico, a gente já faz essa pergunta logo de cara, se ele agiu dolosa ou culposamente. Eu não trouxe como exemplo o crime de abandono de posto do CPM. O abandono de posto, nós não vamos fazer análise de dolo e culpa. É ferro e fogo. A culpabilidade vai ser avaliada posteriormente pelo magistrado, quando da aplicação da pena. Aqui não. Aqui no finalismo, o delegado, o encarregado de um procedimento, né, o tenente encarregado de um procedimento policial militar, ele tem condições de, na análise aqui do fato tipo de assessoramento do comando, fazer essa análise aqui de dolo e culpa. Isso pode impactar de alguma maneira o decorrer do procedimento? Evidentemente que sim. Até porque o delegado, quando ele vai fazer, vai relatar ali a peça de indiciamento ou não, né, que ele vai informar isso. O próprio tenente, quando ele vai fazer o relatório dele ao comando sobre a conduta do militar, se o fato foi típico ou não, ele vai relatar esse tipo de conduta aqui. E um exemplo que eu posso trazer é o tipo penal de fuga de preso. Vocês conhecem esse tipo penal de fuga de preso? Não? Tem algum militar aí que já ouviu falar, pessoal? Que conhece algum caso? Conhece. O pessoal não quer falar, não, mas conhece. Acontece, né? Então é o seguinte,
É a grande diferença que nós temos no finalismo. E lembrando que aqui a gente permanece com os elementos normativos. Então, a gente permanece com a inimputabilidade. A gente permanece também com a inexigibilidade de conduta diversa. Só um minutinho, por favor. E a potencial consciência da ilicitude. Quem chamou aí? Professor, eu estou me lembrando vagamente aqui sobre aquelas teorias extremada e limitada da culpabilidade que diferencia as discriminantes putativas. Tem a ver com... É outra nomenclatura ou é outro assunto? Eu estou fazendo essa confusão aqui na minha mente. Não, Medina, excelente, cara, muito bom. Nós vamos falar sobre isso aqui agorinha. Muito bom, excelente, Medina, é isso aí. Lembra que eu pedi para poder marcar a potencial consciência da ilicitude? Vai começar a atrelar agora o raciocínio. Porque, olha só, para a gente concluir isso aqui, eu tenho, portanto, veja que dolo e culpa saem da culpabilidade, vão para dentro do fato típico e moram na conduta. Portanto, só me restaram aqui, ó, elementos normativos. Eu não tenho elementos psicológicos mais na culpabilidade. Portanto, a teoria aqui é a teoria normativa pura. Porque só me restaram elementos objetivos. Ok? Galerinha, conseguiram atrelar as teorias da conduta à culpabilidade? Sim ou não? Porque aí agora a gente vai avançar, então, justamente aqui, Medina, que você perguntou. Eu não tenho teoria normativa pura da culpabilidade aqui para o finalismo? Está aqui, ó, teoria normativa pura. Por que que essa teoria normativa pura, ela é importante? Então, vou colocar aqui, ó, normativa pura da culpabilidade. Normativa pura. Porque dela, Medina, a gente vai ter uma ramificação. Dela, a gente vai ter duas teorias. A chamada teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. E vou deixar aqui embaixo a potencial consciência da ilicitude. Igual o João Vitor comentou ali. Por quê, pessoal? Olha só. Oi, João. Professor, aproveitar o gancho da pergunta aí do Medina, queria saber se aproveitar a teoria pura, a teoria limitada, extremamente da probabilidade, saber se, fazendo a confusão aqui, se foi na teoria clássica de Lichtenberg ou foi na teoria neoclássica, neocantismo, lá, teoria dos valores de Kant, que foi iniciada e o que complica a nossa vida dessa teoria, que era, a princípio, erro de direito e erro de fato. Foi na teoria clássica ou neoclássica? João, pois é, tem essa discussão. Por quê? O CPM, até hoje, o pessoal discute se ele adota a teoria clássica ou a teoria neocantista. Até onde eu saiba, majoritariamente o pessoal tende a indicar a teoria clássica de conduta para o CPM. E dentro do CPM, a gente tem a previsão do erro de direito e do erro de fato, os quais foram substituídos pelo erro de tipo e pelo erro de proibição no finalismo. Por que eu coloquei a potencial consciência da ilicitude junto com os neocantistas? Porque nos estudos que eu já fiz, de Greco, oh, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Sanches? Não foi Sanches, não. Tem um livro dele aqui, só me deu um branco. Ele é do Rio Grande do Sul. Roberto Bittencourt. Não foi Bittencourt também, não. Os Atos. Juarez Querendo do Santo. Não, gente. Eu esqueci, deu um branco o nome dele aqui agora. Ele até cita somente três princípios da intervenção mínima, da legalidade, da culpabilidade. Depois ele faz a ramificação. Ele é procurador lá no Rio Grande do Sul.
Porra, esqueci o nome dele. Douglas Fischer? Não, não é o Salim, é o Alexandre Salim, não. Agora tem que lembrar. Peraí, pessoal. Cara, me deu um branco do nome dele aqui agora. Eu vou lembrar. Não é Rogério Santos Cunha, não? Não, não é o Rogério Sanches, não. Esqueci, cara. O livro dele tem uma capa amarela. Me deu um branco. O Cirino tem a capa amarela, mas o Cirino já é aposentado. Não, não é o Cirino. Eu vou lembrar. Ah, o Eu tenho Cirino é livro. rosa, eu tenho. Não, não é ele, não. Mas é antigo. Não é o registrado. Ah, é o Agora Cleber virou Masson, loteria. Não, Oh, Cleber meu Masson, Deus. não. Agora virou loteria. Eu vou lembrar o nome dele aqui, pessoal. Na hora que você procura o trem, você não acha, né? Eu estou olhando aqui, não estou localizando. Mas, enfim. Aqui, João, é o seguinte. A potencial consciência da ilicitude ela é importante. Também não foi uma ação, não, Igor. Não foi uma ação, não, mas calma. Eu vou lembrar. Não comenta, não. Deixa, depois eu vou lembrar. Senão eu vou perder o foco aqui. João, a potencial consciência da ilicitude, igual o João comentou aqui, não seria atual conhecimento da ilicitude? Quando a gente pensa aqui na teoria clássica, eles falam que ali nós tínhamos uma conduta cega. Porque o indivíduo, ele praticava a conduta e o dolo, né, ele era formado pela vontade, pela consciência e pelo atual conhecimento da ilicitude. É como se nós tivéssemos aqui 3 elementos para o dolo. E ali, o dolo, ele era um dolo normativo. Quando a gente vem para o finalismo, a gente passa a ter um dolo natural, porque o dolo ele vai ser composto pela consciência mais a vontade. Ele não vai precisar mais do atual conhecimento da ilicitude. Até porque ele vai sair da culpabilidade, vem para dentro do fato típico, e lá na culpabilidade a gente vai ter agora a potencial consciência da ilicitude. Então, não sei se foi isso que você perguntou, João, já até perdi aqui. Foi isso que você perguntou, João? Sobre os elementos? Me desculpa, Não, cara. eu perguntei se o erro de direito e o erro de fato surgiram com o neocantismo ou no classismo. Então, aí que tá. Se nós levarmos em consideração que o CPM adota a teoria clássica, já tem lá no CPM o erro de direito e o erro de fato. Então já está lá. Já está lá. E eu acho que tem muita relação, sim, porque mesmo que nós não tivéssemos elementos normativos na culpabilidade, quando a gente pensa no erro de direito e no erro de fato, os dois estão atrelados totalmente à percepção equivocada que o indivíduo tem sobre a conduta ou sobre a norma. E aí sim está relacionado ao atual conhecimento da ilicitude. Mas aí é uma discussão mais profunda. O que a gente pode pegar como referência, depois, eu vou fazer esse paralelo e vou deixar um link para vocês aí, de uma videoaula. Só um minutinho. Ô, Medina, então aqui, olha só, na teoria normativa pura, ela vai se dividir em duas. A teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada. Aonde que nós vamos estudar a possível aplicação dessas duas teorias? Justamente na discriminante putativa. Na discriminante putativa. E por que eu deixei aqui embaixo a potencial consciência da ilicitude e pedi para que vocês marcassem ela aí? Porque vai ser aqui na potencial consciência da ilicitude é que a gente vai estudar o erro de proibição. Espera aí. A gente vai estudar aqui o erro de proibição. Como é que a gente vai concatenar esse assunto? De proibição. Vamos lá. Eu não falei que na teoria clássica o dolo ele era composto aqui por 3 elementos: a consciência, a vontade e a potencial consciência e o atual conhecimento da ilicitude. Quando a gente vem para o finalismo, a gente não vai ter mais 3 elementos, vai ter somente 2: a vontade mais a consciência. Logo, quando a gente vê potencial consciência da ilicitude, o potencial conhecimento da ilicitude, significa que a gente vai passar a estudar
dentro das teorias do erro, que é o erro de tipo e o erro de proibição, o que seria erro. E o que é o erro? O erro é a ausência de conhecimento. É a ausência de que você vai praticar o verbo núcleo do tipo. O erro é a ausência de um potencial conhecimento que você deveria ter que aquela conduta é uma conduta ilícita. Daí, Medina, a teoria, para que serve a discriminante putativa? Ela vai ficar aqui, olha. Eu vou pegar novamente o modelo tripartito só para poder facilitar, tá? Eu tenho aqui, olha, fato típico, ilícito, e culpável. Quando a gente comenta, né, que o ideal é que a gente aprofunde nos elementos que compõem o conceito analítico de crime, é porque depois vai ficar tudo fácil, tudo bem montado, né, estruturado na sua cabeça. Por quê? Eu vou pedir para que você coloque o erro de tipo aqui, olha. Erro de tipo. O erro de proibição aqui dentro da culpabilidade. E aqui a discriminante putativa. Galerinha, olha só. Se você colocar cada um desses erros aqui, o erro de tipo dentro do fato típico, a discriminante putativa dentro da ilicitude e o erro de proibição dentro da culpabilidade, como é que vai ficar mais fácil de concatenar as ideias? Por que o erro de tipo está dentro do fato típico? Por que vocês acham que ele está dentro do fato típico? É o erro sobre a percepção da realidade, né, das coisas, sobre a conduta, propriamente falando. Que atinge direto a tipicidade, né? Nesse caso. Olha só. Também, já. Também. A gente não falou aqui agora há pouco que quando a gente pensa no erro, que com a criação da potencial consciência da ilicitude, nós passamos a ter aqui dois erros. O primeiro erro é o erro sobre a prática da conduta, enquanto que o segundo erro é o equívoco ou a ausência do potencial conhecimento de que aquela conduta é uma conduta ilícita. O erro de tipo, quando a gente pensa no erro, ele pode ser essencial ou acidental. O mais importante é o essencial. E o erro sendo essencial, ele não vai ter o condão, se for inevitável, de excluir dolo e culpa, e se for evitável, excluir o dolo e permitir a punição a título de culpa. Logo, o erro de tipo, então, ele está atrelado à conduta. Então, toda vez que eu pensar no erro de tipo, eu estou pensando na conduta, Medina. Por sua vez, o erro de proibição fica na culpabilidade. E por que ele fica na culpabilidade? Por conta da potencial, ou do potencial conhecimento ou consciência da ilicitude. O potencial conhecimento da ilicitude não é um outro subelemento aqui da culpabilidade? Então eu vou trabalhar justamente aqui. E por fim, o que é a discriminante putativa? É uma causa imaginária de exclusão da ilicitude. É o conceito jurídico da discriminante putativa. E por que ele está no meio, Medina? É porque aqui, ó, ele pode atuar como um pêndulo, a depender da teoria que você aplicar. Mas como assim, Alex, um pêndulo? A gente não falou aqui atrás, deixa eu voltar aqui, a gente não falou que da teoria normativa pura, nós tivemos essas duas ramificações, a teoria extremada e a teoria limitada da culpabilidade? Significa o seguinte, que agora aqui, cadê o trem? Achei. Aqui, o que nós temos então, Medina? Nós temos o seguinte, se eu aplicar a teoria extremada da culpabilidade,
se eu aplicar a teoria extremada da culpabilidade, toda discriminante putativa vai ter os mesmos efeitos do erro de proibição. Ou seja, e o erro de proibição, independente se ele for direto, indireto ou mandamental, ele sempre vai ter os mesmos efeitos. Se ele for inevitável, vai isentar de pena. Se ele for evitável, vai ter uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Então, a teoria extremada, ela vai me dar os mesmos efeitos aqui do erro de proibição. Por outro lado, a teoria limitada da culpabilidade, que é a teoria adotada pelo Código Penal. É o mais importante que você deve saber. A teoria limitada da culpabilidade, a discriminante, ela tanto pode ter os efeitos do erro de tipo, mas também os efeitos do erro de proibição. E por que a gente vai ter essa variação? A teoria limitada, ela vai servir como um pêndulo, justamente por conta da característica do erro. Se esse erro for um erro relacionado à normatividade, a gente vai estar muito próximo aqui do que seria o erro de tipo. Agora, se for quanto à existência e aos limites, a gente se atrela ao erro de proibição. Entendeu, Medina? Até aí? Entendi sim, professor. Entendeu? Bacana. O João comentou sobre as características do dolo. E para a gente concluir essa parte aqui, minto, né? O que eu quero chegar aqui, por fim, e vou comentar novamente. Pessoal, no finalismo nós temos o que então? Ó, a teoria finalista. Eu quero que os senhores me falem, por favor, quais são os elementos que compõem aqui o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Quais são os elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade no fato Boa. típico. Conduta, Resultado, resultado, nexo causal e tipicidade. nexo e tipicidade. Isso. Quais são os excludentes? Vamos lá. Legítima defesa, estado de necessidade. É o... Porra, deu branco aqui. Exercício regular de direito e Estrito cumprimento do Cumprimento de legal. show de bola. E por fim, a culpabilidade. O que eu tenho aqui? Putabilidade, Ah, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade, conduta diversa. show de bola. Galerinha, é importante saber tudo isso aqui? Porque se você não souber com clareza o que é conduta, resultado, nexo, tipicidade, você não vai ter clareza para entender as excludentes de ilicitude. Lembra quando a gente pergunta aqui quais são os elementos subjetivos e os elementos objetivos dessas excludentes? É justamente aquilo que está no dispositivo, e além do dispositivo, é o conhecimento que o indivíduo tem que ele age amparado por uma dessas causas. A culpabilidade é a mesma coisa. Uma coisa vai ramificando a outra. Se a gente consegue concatenar o estudo, fica tudo mais fácil. E outra coisa que eu queria falar para os senhores é o seguinte, olha só, nessa época aqui dos neocantistas, a gente começou a trabalhar também com as teorias da indiciariedade, inclusive que já foi objeto de prova na parte objetiva, ratio essendi e ratio cognoscendi. Já pode deixar anotado aí para servir de para casa. Por quê? Já foi alvo de cobrança na prova objetiva, 2014 ou 2015. É um tema muito tranquilo, que está relacionado à relação que tem aqui o fato típico com a ilicitude. Se existindo o fato típico, necessariamente ele vai ser antijurídico, e aí nós teremos a chamada teoria da identidade ou ratio essendi, ou se o fato, ou se o modo, né,
Não, o fato, pode ser a palavra mesmo. Se o fato do fato típico existir, vai existir um indício de que também ele seja antijurídico, mas não significa necessariamente que ele vai ser. É apenas um indício, por isso a teoria da indiciariedade, ratio cognoscendi, que é adotado pelo CP. Vou pedir para dar uma lida nisso, porque, como já foi objeto na prova objetiva, pode ser que venha a ser cobrado agora no exame oral. E aí, se vier, exemplo, né, candidato, discorra sobre a teoria da indiciariedade. O candidato diferencia a teoria da ratio essendi da ratio cognoscendi. Talvez muito candidato vai cair do cavalo justamente nesse momento. E a gente não quer que isso ocorra com os senhores e com as senhoras. Então, pessoal, eu vou abrir para perguntas, mas o que eu gostaria de passar de uma maneira bem simplória mesmo, para talvez aqueles que não tivessem contato ou tanta segurança, era justamente esse caminho, essa estrada relacionando as teorias da conduta com as teorias da culpabilidade. Espero que tenha clareado, mas é claro que isso vai depender da sua dedicação, da sua leitura, da construção do seu próprio material, porque se for para ficar falando aqui, a gente vai ficar falando várias horas e horas e horas. Outra coisa, eu vou deixar, muitos aqui já conhecem já, eu vou deixar um link na... Deixa eu fechar essa página aqui. Eu vou deixar o link daquela aula que a gente tem sobre erro de proibição, erro de tipo, discriminante putativa, o link para vocês. E aí, quem quiser assistir depois, quem quiser comentar lá, comentário bom, comentário ruim, não tem problema. Mas, bom que fortalece a gente, né? E bom que também que nos incentiva aí a melhorar. Vou deixar o link aqui no chat, tá? Inclusive, tem um comentário lá que eu não entendi muito bem, não. A mulher vem falar de direitos humanos, invasão de domicílio. Eu falei, oh, meu Deus, será que foi alguma ocorrência que eu fui? Essa mulher me descobriu e está fazendo alguma crítica lá, mas eu não entendi muito bem o que ela comentou, não. Fala, João. Professor, antes de eu abrir para as perguntas do pessoal, eu queria saber se o senhor falou no início da aula que tinha um material novo disponibilizado lá no site, né? Eu sou um analfabeto funcional, quero saber onde que eu vou encontrar esse material novo lá. Ô, João, ele vai estar junto com as perguntas, inclusive, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui minha tela. Eu deixei ele separado aqui. É um material revisional, pessoal. Inclusive, assim, pode ser que esteja com algumas falhas. Eu até mexi nele aqui hoje, mas erro de português pode ter passado batido. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, João. Que aí eu já mostro para vocês já. Cara, eu tomo uma coça nesse site, não consigo fazer nada nele. Tá lá no... apostilas, no campo apostilas. Tá? Pessoal, é o seguinte, ó. A apostilinha aqui, tá? A gente nominou aqui, ó, conceito analítico de crime. Acho que o número tá 42, conceito analítico de crime. A gente vai pedir para dar uma lida, porque tá bem tranquilo, são 13 páginas só. A gente fez o resumo aqui dos principais pontos da teoria clássica, neocantista e finalista, mas aí a gente continua falando aqui sobre as teorias do dolo, as teorias da culpa, enfim. Tem bastante informação aqui que eu acredito que vale a pena a título de revisão, tá? E no final, a gente novamente cita aqui as teorias da culpabilidade, tá joia? Então, para quem quiser, tá lá na plataforma, João, pode dar uma olhadinha, tá junto com as demais apostilas, beleza, cara? Joia. Show. É isso aí, né, Pérola? Aí, Alex, né? Só BO, né? Não para, né? Não foi essa não, ô Leandro. Não foi enviada pelo Zap, não. Se foi um tempo atrás. Já tem, não tô lembrado. Mas dá uma olhada na plataforma lá. Devão? Pô, quem que é o Devão? Davidson, é o e-mail. Aí, Davidson, beleza, cara? E aí, mestre, tudo bem? Bom demais. Eu falei Devão aí, o Jean começou a rir, cara. Não sei não, acho que simpatizou, hein? Só quanto a essa última exposição que o senhor fez a respeito da teoria extremada e limitada, de forma mais sintética aí, teoria extremada seria o reconhecimento de qualquer erro indiscriminante putativo seria erro de proibição, correto? Teria os mesmos efeitos. É isso Exatamente, mesmo? Exatamente. Isso e na mesmo. Teoria limitada, que é adotada pelo nosso Código Penal, vai variar, pode ser que seja erro de tipo ou erro de proibição, correto? Sim, exatamente, os efeitos do erro de tipo ou do erro de proibição. Bacana. Isso aí, fechou. Obrigado. Valeu, Deus. Obrigado, cara. Galera, mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Boa noite. Quer ver?
Oi, Thiago, boa noite, beleza? Você que perguntou? Boa noite. Bom, eu queria que o senhor fizesse um paralelo dentro do princípio da significância, juntamente com essas teorias aí finalistas, neocantistas, porque uma vez esse princípio da significância aí estaria aí dentro da ilicitude, né? O senhor pode fazer esse paralelo aí, por favor? Thiago, o princípio da insignificância, na verdade, ele vai estar dentro do fato típico e vai trabalhar na tipicidade. A tipicidade ela não fechou. A tipicidade que se divide em tipicidade formal e a tipicidade material, não é isso? O princípio da insignificância, ele vai atacar justamente aqui, olha, a tipicidade material da conduta, tá bom? E aí ele pode ter o condão de afastar justamente essa tipicidade. Opa, esse dedo aqui pega mal, né? Deixa eu mudar aqui, né? Senão fica aqui, ó, afastando a tipicidade material, a tipicidade formal ela vai permanecer. Então, a conduta do indivíduo continua sendo um fato típico, ilícito e culpável. Porém, por conta da aplicação do princípio, a gente afasta a tipicidade material e aí considera que seria desnecessário um eventual prosseguimento daquela ação criminal e para fins de penalização do indivíduo. Assim, tecnicamente, é como se fosse um perdão judicial, mas não é. É só para compreender a ideia, entendeu? Está dentro da tipicidade. Falou? Ok. E aí, lembrando o seguinte, Thiago, que o princípio da significância, ele não se atrela a essas teorias da conduta, não, tá? O fato clássica, neocantista, finalista, ele não tem essa adesão, não, tá bom? Até porque ele é algo mais recente, deve ter aí, sei lá, 50 anos, 60 anos. Ele começou a ser desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. Então já tem uns 60 anos, 80. Fechou? Ok. Bacana, cara. Valeu, obrigado. Galerinha, mais alguma pergunta aí? Estou aproveitando o ensejo aqui, eu estou tentando recordar aqui na minha mente aqui, que eu lembro que tinha uma época aí, antigamente, que era considerado crime apenas o fato típico ilícito, né, que eu lembro da questão, até falava sobre o rapaz ser imputável e tal, mas ainda assim era considerado crime. Isso se enquadra em uma dessas teorias aí? Ô Medina, a gente pode levar para o aspecto da teoria clássica da conduta. Mas, assim, não seria técnico dizer que é uma teoria bipartida. A teoria continua sendo tripartida, só que ela não era composta por elementos normativos. Tinha somente os elementos subjetivos, que era dolo e culpa. Então, assim, teria que ver a questão, qual que foi a forma de cobrança, para a gente conseguir vislumbrar alguma coisa. Mas dizer que a teoria é bipartida não seria muito técnico. Não entendi. Ok, obrigado. Tá? Galera, se não tiver mais nada, eu vou interromper a gravação aqui e vou gastar mais 2 minutinhos. Mais alguma coisa aí? Não? Tem uns carioca aí que vão ver o jogo do Flamengo aí, né? Tá doido para já encerrar aí, né, já? Então, ó, vou encerrar a gravação, 1 minutinho só. Eu vou trocar uma palavrinha com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. E havendo dúvida, a gente está aqui à disposição para tentar ajudar. Então, deixa eu encerrar.